Qual foi a maior dificuldade, apesar do Senhor estar abrindo as portas, novas portas para você? Você sentiu alguma dificuldade também? Algo ou algum medo? Como que foi para você esse novo momento? Eu acho que a maior dificuldade foi a claustrofobia de ficar presa em casa. Não vou mentir, eu me sentia assim apertada. Mas o Senhor me deu a internet naquela época como um bálsamo. Foi algo muito bom, porque se eu não tivesse a internet ali naquele momento para poder... Foi uma distração também, eu podia me distrair e ao mesmo tempo ver que eu tava tendo um senso de propósito. Eu acho que eu teria sucumbido, acho que as minhas emoções teriam decaído. E graças a Deus, naquela época, vários influenciadores cristãos se juntaram, a gente fazia ligações, fazia devocionais todos os dias, foi muito legal. Então, eu senti sim a dificuldade de ficar presa em casa, eu não saí de casa por uns 3 meses. Eu ficava com medo porque meu pai saía pra trabalhar, então eu ficava assim, meu Deus, protege os meus pais, né, protege meu pai. Mas eu senti passar rápido porque o Senhor estava fazendo algo muito grande na minha vida. E eu tinha bastante tempo para gravar e poder pregar. Sim. Nessa época eu gravava 3, 4 vídeos e postava 3, 4 vídeos pregando por dia. Então eu vi muitas pessoas sendo abençoadas. Eu abria lives e já aconteceram testemunhos de pessoas quererem se suicidar naquele momento. Dentro da live, assim. E a gente chorar. E a menina falou, não quero mais me suicidar. Teve um dia que eu abri uma live de madrugada, eu não conseguia dormir, tava com uma insônia enorme. Eu abri essa live e essa menina começou a falar, eu tô aqui no banheiro, eu tô com uma lâmina, eu quebrei a gilete da minha mãe, eu tô com uma lâmina, agora eu vou me matar, eu já tô sangrando. Eu vou me matar, eu vou me matar. E naquele momento eu falei assim, gente, vamos todo mundo orar. Todo mundo que tava online na live. Vamos orar, vamos orar. E a gente começou a orar. E eu preguei uma palavra pro coração daquela menina. E no final daquela live, ela aceitou Jesus, entregou a vida pra Jesus. E hoje, essa menina também prega nas redes sociais. Oh, que lindo. Essa menina tem 3 anos, quase 4 já, que aconteceu. E hoje, completamente renovada, completamente revigorada pro Senhor. O que seria daquela menina se o Senhor não tivesse me acordado naquela noite? E se o Senhor não tivesse te incomodado também para viver e fazer o podcast? Quantas pessoas não foram alcançadas através disso? Então eu acho muito lindo porque o Senhor nos usa como vasos, até quando a gente não tá percebendo. A gente não sabe o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas. Sim. Agora você tá no Texas. Eu quero saber como que foi essa decisão, essa oportunidade, como surgiu, como que você tomou, né, esse novo rumo de se mudar de país, você que é uma menina super família, ficar longe da família, como foi para você toda essa mudança? Estou com um ponto delicado, eu tô voltando para Dallas amanhã, então as emoções estão meio mexidas, assim. Eu passei 1 mês agora no Brasil de férias com a minha família e foi muito bom. Mas assim, há 1 ano atrás, acho que foi em outubro de 2022, eu tava orando e o Senhor começou a me incomodar. Eu tava muito bem, eu já tava na metade da minha faculdade, tava trabalhando, finalmente trabalhando, começou a dar certo. Eu abri minha empresa, começou a funcionar. Finalmente eu olhei, olha, eu posso ganhar dinheiro, eu tenho 19 anos e eu posso conseguir fazer dinheiro. Eu tava num relacionamento, eu tava feliz, tudo na minha vida estava perfeito. Zona de conforto perfeita. E eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. E eu ficava assim, Deus, o que tem de errado? Tá tudo certo. Finalmente eu construí uma estrutura, eu tô com um fundamento, os alicerces estão aqui, tenho um relacionamento contigo, tô namorando, tô feliz, minha família tá bem, tá todo mundo bem, a gente se mudou pra uma casa maravilhosa, não tem nada dando errado, tá todo mundo feliz. E o Senhor começou a falar, tem algo errado. Você tá no lugar errado, você não devia estar aí, você não devia estar aí. E eu comecei a orar assim, falando, Senhor, o que você quer que eu faça? Quer que eu mude de faculdade? Eu comecei a pensar, você quer que eu vá fazer o quê? Jornalismo? Quer que eu saia de publicidade e vá pra jornalismo? É pra voltar pra medicina? E eu comecei a questionar a Deus. E Deus falou, não é isso, não é isso. Até que eu decidi, eu tava cansada já do silêncio, porque Deus não falava o que era, mas só dizia não é isso, não é isso. Eu falei assim, Deus, quer saber? Você vai me responder. Eu vou fazer um jejum de 3 dias. Fiz um jejum de 3 dias só na água. Não comi nada. E Deus não falou no primeiro, Deus não falou no segundo. Aí eu já tava no terceiro assim, Deus, eu tô aqui sem comer, tô aqui fraca e você não fala comigo. E o que eu fiz? Eu falei assim, Deus, quer saber? Às vezes que o Senhor falou comigo foi quando eu te desafiei, então eu vou te desafiar. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz uma lista de prós e contras de o que seria me mudar, porque eu sentia que o lugar que eu estava não estava correto. Então eu falei assim, vou me mudar, vamos fingir que eu vou continuar morando na Bahia, em Salvador, mas eu vou mudar pra uma outra casa. E aí o Senhor falou, não vai ser na mesma cidade. Aí o Senhor começou a falar comigo, não é na mesma cidade, não é no mesmo estado,
não é no mesmo país. Aí eu, ok, tá bom. Então vamos lá, eu vou fazer uma lista de prós e contras do que seria mudar de país. E eu fiz. Tinham muitos prós, mas os meus contras eram bem fortes, que era a questão financeira, porque ir para outro país você precisa ter o dinheiro daquela moeda. Eu pararia de trabalhar no Brasil, então não teria fonte de renda. Eu também tinha o problema com a família, eu sou muito família. E eu sinto muita falta dos meus pais. Eu passo 2 dias longe de casa e eu já tô querendo voltar para abraçar meu pai. Eu sinto muita falta. Então eu fiz essa lista e eu tinha 5 contras. E assim que eu terminei a lista, eu abri a Bíblia. E eu falei, Deus, me responde. E eu abri a Bíblia em Joel 2. E ali o Senhor me respondeu de forma muito específica. Ele disse que ia trazer vinho novo e azeite. Ia trazer a provisão financeira. Ele disse que mesmo em meio à dor, ele iria trazer chuvas de outono e primavera. E aí o que Deus falou comigo? Se eu me mudasse para os Estados Unidos e fosse para uma faculdade lá, as faculdades são divididas em outono e primavera. Enquanto eu estivesse recebendo uma chuva de primavera, minha família estaria recebendo uma chuva de outono no Brasil. E foi muito forte, porque quando ele falou outono e primavera, e o texto bíblico literalmente disse chuvas de outono e primavera, veio o nome da minha faculdade, que é Christ for the Nations, Cristo para as Nações. Porque eu tinha escutado um dia antes como que o semestre de primavera e o semestre de outono eram muito bons. E uma amiga minha tinha falado, nossa, o semestre de primavera é maravilhoso, o de outono é até melhor, consegue ser melhor. E aí o Senhor falou, você vai fazer teologia. E foi assim, um baque. Eu fiquei em negação por um tempo, eu não queria. Porque, você já conhecia alguém que tinha feito essa faculdade? Eu conheço algumas pessoas, conheci algumas pessoas que estavam lá. Mas eu não queria porque eu tava na minha zona de conforto. Sim. E eu também tinha muito medo de fazer teologia. Eu tinha medo porque eu não sabia o que as pessoas iam pensar sobre mim. Eu não sabia o que a igreja ia pensar sobre mim. O que seria de uma mulher indo fazer teologia. Eu realmente fiquei com medo do que algumas pessoas da família poderiam pensar. Mas o Senhor falou ao meu coração. Você precisa fazer o que tá no meu coração. Nem no seu, nem no das outras pessoas à sua volta. Você precisa agir segundo o meu coração. E o Senhor foi me dando paz e foi ministrando o meu coração. E assim, o processo foi muito rápido. Em 2 meses eu fui aprovada pela faculdade. O visto saiu. Meu passaporte chegou 1 dia e meio antes de eu sair. Meu voo já estava comprado, mas meu passaporte com visto estava preso em Brasília e não tinha chegado. Chegou 1 dia antes do meu voo. Então assim, Deus fez tudo milimetricamente contado para eu chegar lá e viver as promessas do Senhor. Você nem chegou a ir lá conhecer pessoalmente? Não, eu fui na cara e na coragem para me mudar. E outra coisa, eu não falava inglês. Agora eu ainda tô consertando meu inglês, graças a Deus já fiz uma prova e a prova disse que eu sou fluente. Ainda tô aprendendo. Para te aceitar lá, qual foi o processo que você falou, fui aceita pela faculdade? O que eles requisitam? Você aplica para a faculdade, você precisa contar seu testemunho, a sua história, você tem que ter, como é uma faculdade de teologia, tudo em inglês. Mas se você não falava, você fez um trabalho escrito, Google foi isso? Tradutor, foi meu escrito. melhor amigo na época, foi escrito. Google Tradutor me ajudou muito nessa época, inclusive a galera da faculdade deve ter percebido os errinhos ali feitos pelo computador. Hoje eu mesma escrevo meus trabalhos, graças a Deus. Mas precisava de cartas pastorais, eu precisei de 3 cartas pastorais me recomendando. Eu precisava do meu histórico escolar, tinha que ser um histórico escolar muito bom, as notas precisavam ser boas. E o processo dessa escola é muito legal, porque além deles verem a parte acadêmica, eles passam por um processo de oração para aprovar os alunos. É impressionante. É uma escola que se move muito no profético e na prática. A gente tem o teológico e tem o teórico, mas a gente se move muito na prática também. Isso é muito legal. Então, o meu advisor, que foi a pessoa que conversava comigo por e-mail e me dava as informações, olha, você passou, ou então a gente está aprovando você ainda, estamos vendo. Ele disse, a gente teve um momento de oração e você passou, você foi aprovada. Foi um processo mais rápido do que o normal. Então, assim, a gente viu a mão de Deus em tudo.